A casa caiu pro Bruno Henrique, rei dos clássicos. É isso aí, BH27 foi denunciado num caso de apostas esportivas, possível envolvimento, e ele pode estar até perdendo a carreira. Vou trazer um corte da mídia esportiva. Infelizmente essa notícia é muito ruim do Mengão. Vou trazer esse corte aqui para vocês, para nós analisarmos juntos. Mas antes de tudo te peço, se inscreve no canal se você quer acompanhar tudo do Flamengo. Se inscrevendo você acompanha tudo que eu trago aqui, notícias diárias do Mengão. Mas vamos trazer algumas notícias quentes que surgiram agora à noite, tá? A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva denunciou o Bruno Henrique do Flamengo por manipulação de apostas. É a notícia que está lá no GE. Tá? Vamos entender um pouquinho mais sobre a possibilidade de punição, né? Ele pode pegar até 2 anos de suspensão. Ele que já tinha virado réu no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Na Justiça Comum, ele já havia virado réu. Essa semana isso aconteceu, né? E agora ele também foi denunciado pelo STJD. Na Justiça Desportiva, ele pode receber uma punição em relação a ser ausentado, né, dos jogos, né? Uma punição de até 2 anos sem poder participar dos jogos. E aí na Justiça Comum é um outro julgamento que aí corre em outra esfera. Mais uma situação complicada aí, né, para o Flamengo em relação ao Bruno Henrique. Foi em relação a uma possibilidade de manipulação de um cartão amarelo, né, no jogo contra o Santos, que aconteceu no Mané Garrincha. Assim, é importante para quem... Esse é o lance, tá, gente? Quem está em casa assistindo pode estar um tanto perdido, porque um tempo atrás a gente falou aqui sobre indiciamento após o relatório policial e o Ministério Público do Distrito Federal oferecendo a denúncia. É porque são 2 processos distintos. A gente tem que ter em mente assim, que são 2 âmbitos em que a situação do Bruno Henrique está sendo apreciada. Inicialmente, lá atrás, quando surgiu o primeiro alerta, né, que é dado a partir dos algoritmos das casas de aposta, que comunicam a empresas que fazem esse monitoramento, e essas empresas comunicam à entidade de administração das competições, no caso do Brasil, a CBF, que houve uma movimentação considerada suspeita, fora dos padrões, em relação à aposta e que isso envolvia o cartão do Bruno Henrique. Bom, a partir daí, o STJD ele abre uma investigação. Só que o Tribunal Esportivo ele tem muito menos recursos e instrumentos para investigar do que a Justiça Comum ou a polícia. Tem mais limites, né? Exato. Que pode fazer uma busca e apreensão, eventualmente uma quebra de sigilo, recolhe telefones, enfim. E consegue fazer uma investigação mais profunda. Diante dessa falta de recursos, o STJD prosseguiu, avançou na sua investigação até a página 2, página 3, dificilmente conseguiria elementos para ir mais a fundo e encerrou aquele processo, arquivou. Só que o assunto continuou sendo, sem que a gente soubesse, de forma sigilosa, sendo investigado na esfera policial, até que foi feito um relatório com o indiciamento do Bruno Henrique, e a partir desse relatório o Ministério Público oferece, ele aprecia, entende que ali há elementos para oferecer uma denúncia e o Bruno Henrique se torna réu, né? Então é um outro processo separado. Só que a existência desse relatório, do indiciamento, fora da esfera esportiva, deu mais elementos ao STJD para que ele possa agir dentro da esfera esportiva. No STJD, a punição do Bruno Henrique é suspensão, jogos, enfim. Na esfera da Justiça Comum, é o tipo de punição para outro tipo criminal. É uma outra questão. Vai investigar se houve o crime. Se houve, e aí é outro tipo de punição. As penas na esfera desportiva, tá? As penas acumuladas vão de suspensão de 360 a 720 dias. Suspensão de 12 a 24 Porque são vários artigos. Aí você soma as possíveis máximas punições em cada um deles. Isso significa que ele está sujeito a ficar 2 anos fora. O STJD abriu o inquérito no dia 7 de maio para investigar o Bruno Henrique após ele ser indiciado pela Polícia Civil. A Polícia Federal. É a segunda vez que ele abriu. Porque aí, é claro, já existiu um processo relativo a esse episódio. Porque o primeiro ele não consegue prosseguir. O inquérito ser concluído, a Procuradoria do Tribunal foi intimada para a adoção de medidas. Agora, na esfera esportiva, quase todos os processos, inclusive o processo do jogador que é expulso, algum ato de disciplina no campo, ele começa com alguém oferecendo a denúncia. Quase todas as vezes quem oferece a denúncia é a Procuradoria do Tribunal competente relativo àquela competição. Então, no caso do Campeonato Brasileiro, o STJD, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Ele oferece a denúncia. Essa denúncia é apenas no início do processo. Ainda vão as partes se manifestar, existem prazos que vão decorrer, aí só após isso, o relator do processo, algum auditor do tribunal faz o relatório e aí tem uma audiência, onde acontece o julgamento. Mas antes disso as partes se manifestam, enfim, tem todo agora um rito processual que só começa a correr agora, não é algo que vai acontecer amanhã. E o que você falou ali dentro pra gente, Mansur, até pro pessoal, eu acho que também que está em casa, às vezes eles vão fazer uma analogia do caso Paquetá isso é interessante. com coisa. Fala já também, que eu acho que é pertinente, né? Porque assim, existe a FA, a Federação, o caso Paquetá, ele tramitou a partir de uma entidade esportiva, que é a FA, a Federação, a Football Association, a Federação Inglesa. E aí ela nomeou um painel independente para apreciar o caso, que investigou longamente o caso do Paquetá. Ela ainda não ofereceu as suas razões, apenas se tornou de conhecimento que o Paquetá estava sendo inocentado das acusações de manipulação,
Não é inocentado, na verdade. É que o termo usado foi que elas não se mostraram comprovadas. Então, ele não iria ser punido. É por esse limite de, às vezes, ter... Aí a gente precisa esperar agora esse relatório. É possível que o fato de ser uma entidade esportiva e um painel nomeado por uma entidade esportiva que tenha tido também limites na capacidade de investigar. A gente vai precisar esperar para saber se foi o que aconteceu lá. Porque, de fato, faz muita diferença desses episódios. E aí o Brasil, o fato de ter tido o envolvimento da Polícia Federal... É determinante da autoridade policial é determinante para você ter mais investigação. instrumentos de investigação. O caso do Paquetá, o Paquetá está sujeito ainda a punições por não colaboração, na visão deste painel, em todos os processos da investigação. Eventualmente, algumas informações que pediram para ele fornecer, entendem que ele não tenha fornecido, ele diz, inclusive, que entregou celular, mas enfim, aí é uma visão dessa comissão independente, e aí a gente vai esperar ainda para saber o que vai acontecer com o Paquetá em termos de punição relativa a isso agora. Nesse momento ele tem a tranquilidade de saber que é muito mais brando do que uma possibilidade de banimento que podia, inclusive, encerrar uma carreira. Bem, fato é que a investigação acerca do Bruno Henrique avançou de uma forma desfavorável para o atleta. Ele que tem jogado normalmente, né? Jogou contra o Galo pelo Brasileirão. Lidado bem, que não deve ser fácil, mas não tem parecido atrapalhá-lo, vamos dizer, né? Assim, de ter causado algo, mas eu imagino que não deva ser fácil na pele dele. Ficar blindado tudo isso, não sei se tem como ficar blindado de maneira completa. Né? Pode ser que hoje ele consiga lidar com algo que está dessa forma e depois vem, às vezes, um tipo de descarga emocional que, às vezes, acontece muito assim, o corpo e a cabeça, o corpo humano e a cabeça humana, ele tem, às vezes, um certo limite que daqui a pouco, de alguma maneira, ela precisa extravasar, né? Então, hoje, ele está ali, se realizando dentro do campo, fazendo essas coisas que o futebol te permite dia a dia nos jogos. Mas, enfim, eu acho que o mais importante do que isso é, se ele é inocente, ele que consiga provar isso para poder realmente ter paz. Porque quando a gente não é inocente dessas histórias que a gente já viu, e você, naturalmente, ninguém fala que é culpado, né? Isso aí é óbvio. Mas, lógico, todo mundo tem o direito e tem que ter o direito de provar realmente algo ao contrário. Bom, ele não jogou contra o Galo na Copa do Brasil, mas porque o time estava sendo poupado, né? Teve ele, Jorginho e Arrascaeta. Que não jogaram. Que não jogaram. Tiveram como opção, mas não entraram. Ficou no banco o Bruno Henrique, mas havia jogado já no final de semana passado contra o Galo no Brasileirão. Bom, vamos falar do reforço, então. É isso aí, nação rubro-negra. Muito difícil a situação de Bruno Henrique. A situação está indo cada vez mais adiante. E agora ele pode sim estar, talvez, possivelmente, aí deixando o futebol. Porque já tem uma idade avançada. Se ele pegar um gancho muito grande, infelizmente, vai ser o fim da carreira do BH27. O que você acha de toda essa situação? Será realmente, cara, que Bruno Henrique se envolveu? Tudo está, dizendo, tudo está indiciando, levando a acreditarmos que realmente ele se envolveu nessa manipulação suposta, envolvimento aí com o resultado de jogos, infelizmente. Eu queria saber a sua opinião, se você acredita, se você confia na inocência do Bruno Henrique. E as notícias do Flamengo você encontra aqui todo dia. Então se inscreve para você não perder nada. Claro, deixe sua opinião. É assunto muito chato, mas o Bruno Henrique é o rei dos clássicos, ídolo da nação rubro-negra. E eu quero saber a sua opinião aqui.